Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, o seguinte: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão, minha irmã, gostaria de começar essa reflexão fazendo uma pergunta: como deve um cristão lidar com a política? É uma pergunta bem pertinente. Se existe alguma coisa que vai desencadear um debate espontâneo, ou talvez uma verdadeira confusão, é uma discussão que envolva política, até mesmo entre cristãos, sim. Como seguidores de Cristo, quais devem ser a nossa atitude e envolvimento com a política? Tem sido dito que a religião e política não se misturam. Será que isso é realmente verdade? Podemos ter opiniões políticas fora das considerações da nossa fé cristã? A resposta é não. Não podemos. A Bíblia nos dá duas verdades sobre a nossa postura em relação à política e governo. A primeira verdade é que a vontade de Deus permeia e suplanta todos os aspectos da vida. Sim, a vontade de Deus é o que tem precedência sobre tudo e todos. É o que Jesus falou em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Os planos e propósitos de Deus, eles são fixos, e a sua vontade inviolável. Ele realizará a sua vontade, a qual nenhum governo pode contrariar. Na verdade, é Deus quem remove reis e estabelece reis. Isso está registrado em Daniel 2:21. Porque o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Daniel falou em 4, versículo 17 do livro que leva seu nome. O entendimento claro dessa verdade vai nos ajudar a ver que a política é apenas um método que Deus usa para realizar a sua vontade. Apesar de homens maus abusarem do seu poder político por terem uma intenção perversa, Deus o usa para o bem, trabalhando para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Segunda coisa, nós devemos compreender o fato de que o nosso governo não pode nos salvar. Somente Deus pode. Nunca lemos no Novo Testamento sobre Jesus ou qualquer um dos apóstolos gastando qualquer tempo ou energia em ensinar os cristãos a reformar o mundo pagão de suas práticas idólatras, imorais e corruptas através de governos. Não. Os apóstolos nunca convidaram os cristãos a demonstrar desobediência civil e protestar contra as leis injustas ou esquemas brutais do Império Romano. Em vez disso, os apóstolos ordenaram os cristãos do primeiro século, assim como nós hoje, a proclamar o Evangelho e viver vidas que deem evidência clara do poder transformador do Evangelho de Cristo em nossas vidas. Não há dúvida de que a nossa responsabilidade ao governo é obedecer às leis e ser bons cidadãos, conforme Paulo falou em Romanos 13, 1 e 2. Deus estabeleceu toda a autoridade e Ele faz isso para o nosso próprio benefício, para louvor daqueles que praticam o bem. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos 13, de 1 a 8, que é responsabilidade do governo exercer autoridade sobre nós. Espero que para o nosso bem, também de coletar impostos e manter a paz. Onde temos uma voz e podemos eleger nossos líderes, devemos exercer esse direito através do voto para aqueles cujos pontos de vista mais se parecem com os nossos. Um dos mais grandiosos enganos de Satanás
é que podemos descansar a nossa esperança por moralidade cultural e vida piedosa em políticos e pessoas que exercem influências governamentais. A esperança por mudança de uma nação não se encontra nos líderes de qualquer país dominante. Não. A Igreja do Senhor tem feito um erro se pensa que é o dever dos políticos defender, avançar e proteger as verdades bíblicas e valores cristãos. Jamais isso acontecerá. O propósito original da Igreja de Cristo na Terra, dado por Deus, não se encontra em ativismo político. Não. Em nenhum lugar da Bíblia temos o comando de gastar nossa energia, o nosso tempo ou o nosso dinheiro em assuntos governamentais. A nossa missão não reside na mudança da nação através de uma reforma política, mas na mudança de coração através da palavra de Deus. Isso sim. Quando os cristãos acham que o crescimento e a influência de Cristo podem de alguma forma se aliar com a política do governo, na verdade eles estão corrompendo a missão da Igreja de Cristo aqui na Terra. O nosso mandato cristão é espalhar o Evangelho de Cristo e pregar contra os pecados de nosso tempo. E somente à medida que os corações dos indivíduos em uma cultura são alterados por Cristo, é que a cultura começa então a refletir reais mudanças. Os cristãos de todas as épocas têm vivido e até florescido sob governos antagônicos, repressivos e pagãos. Isso era especialmente verdadeiro sobre os cristãos do primeiro século, que sob regimes políticos impiedosos sustentaram a sua fé sob imenso estresse cultural e político também. Entendiam que eles e não os governos eram a luz do mundo, eram o sal da terra e aderiam ao ensinamento do apóstolo Paulo de obedecer aos governantes, até mesmo honrar, respeitar e orar por eles, não obstante as suas posições em relação ao Evangelho. Mais importante ainda, eles entenderam que, como cristãos, a sua esperança residia na proteção que apenas Deus pode fornecer. O mesmo vale para nós hoje. Quando seguimos os ensinamentos das Sagradas Escrituras, nós nos tornamos a luz do mundo, como Deus planejou que fôssemos. Portanto, as entidades políticas não são o salvador do mundo. Os candidatos que aí estão para serem votados agora no dia 7 de outubro, no próximo domingo, eles não são o salvador da nossa nação. Não. A salvação da nossa nação, bem como a salvação de toda a humanidade, tem sido manifestada unicamente em Jesus Cristo. Deus sabia que o nosso mundo precisava de salvação muito antes de qualquer governo nacional ter sido fundado. Ele mostrou ao mundo que a redenção não poderia ser realizada através do poder do homem, da sua força econômica, ou de sua força militar, ou de sua força política. A paz de espírito, o contentamento, a esperança e a alegria e a salvação da nação brasileira são realizadas unicamente através da sua obra de fé, amor e graça e entrega completa ao senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.